Olá pessoal, sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a formação do Sistema Solar. Mas você sabe em que momento o Sol surgiu? Meu jovem, não há uma afirmação definitiva sobre o qual momento deveria ser considerado o surgimento do Sol. Portanto, não conseguimos responder a essa pergunta com precisão. O que nós temos hoje são algumas teorias que nos levam ao estudo deste quebra-cabeça. Veja bem, se pudéssemos viajar no tempo há 5 bilhões de anos atrás, não veríamos o Sol, a Terra e nem a maioria das estrelas que conhecemos hoje. Grande parte desses corpos celestes que podemos ver ao olho nu da Terra atualmente apareceu aproximadamente na época do Sol ou até mesmo tempos depois. Vamos entender essa tese da formação do nosso sistema solar? Então, vem comigo. Alguns estudiosos indicam que a vida do Sol começou em um pequeno aglomerado de matéria dentro de uma nuvem de gás e poeira cósmica. Todo esse acúmulo de poeira pode ter origem de flutuações quânticas. Mas o que seriam essas flutuações quânticas? Meu jovem, refere-se à atividade contínua de pares de partículas virtuais que surgem e desaparecem no vácuo em um breve momento antes de eles se aniquilassem. Seria uma onda de choque resultado de uma explosão de uma supernova que está próximo dessa nossa nuvem de poeira de gás. Então, à medida em que vai se aglomerando mais matéria ao seu redor, mais força ele vai ganhando. Ou seja, quanto maior for a sua massa, mais forte vai ficando o campo gravitacional. E quanto mais for o acúmulo dessa energia e partícula, maior será a velocidade. E ao aumentar o seu campo gravitacional, faz com que essa poeira cósmica, ela entre em colapso. Surge aí, então, a partir deste momento, um disco de gás que está em um movimento de rotação. Pessoal, a maior parte dessa matéria ela acaba se acumulando no seu centro, formando assim uma protoestrela. Enquanto a nuvem molecular estiver em torno da protoestrela, ela ficará cada vez maior, pois toda essa poeira ela estará alimentando a nossa protoestrela com todo esse material para a formação do Sol. E essa concentração de quantidade de matéria em um pequeno volume leva a uma contração gravitacional e, lógico, consequentemente, gera mais calor. E quanto mais matéria vai se acumulando, mais intenso fica essa concentração e mais aquecido fica no seu interior. E quando a sua temperatura ela atinge milhões de graus Celsius, inicia o processo de fusão nuclear. A partir deste momento, o aglomerado se torna uma estrela, ou seja, o Sol que nós conhecemos hoje. E todo esse material que não foi reunido no seu centro, ele continua girando ao seu redor. E foi exatamente todos esses materiais que formou os planetas. Olha que maravilha. Agora, meus jovens, o princípio da formação dos planetas era o mesmo que a do Sol. Porém, a quantidade de matéria que é envolvida, é lógico, é muito menor. Então, ao longo de milhões de anos, esses grãos de poeira que vão se fundindo em objetos cada vez maiores numa construção dos planetas do nosso sistema solar. E como na região próximas do sistema solar, as temperaturas são extremamente altas, apenas materiais rochosos como o ferro e minerais de silício é que podiam suportar todo esse calor. Portanto, esses materiais
formaram os planetas terrestres, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já a uma distância maior do Sol, onde as temperaturas eram frias, foi suficiente para a água, o metano e a amônia se solidificassem. Todo esse gelo em contato com as rochas e metais formaram os núcleos dos planetas gigantes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esses planetas gasosos com uma enorme, ou seja, com um enorme campo gravitacional, eles varreram todo o gás em sua volta em um movimento de rotação, crescendo até atingir o tamanho formado no nosso sistema solar. Meus queridos, podemos verificar que o tempo do Sol, ou seja, a nossa estrela, está passando. E como toda estrela, ela não é eterna. Toda estrela, ela tem um ciclo de vida. Ela nasce, vive e provavelmente ela morrerá. Mas não se preocupe, porque o nosso Sol ainda está em meia vida, ou seja, 4,6 bilhões de anos. Isso implica que ele vai brilhar por mais 4,5 bilhões de anos. E para este Sol brilhar, ele é alimentado pela fusão nuclear em seu núcleo, onde esses átomos de hidrogênio se fundem em hélio, liberando a energia. E aproximadamente 5 bilhões de anos, este nosso Sol esgotará todo o seu combustível de hidrogênio em seu núcleo e começará a evoluir para uma estrela gigante vermelha, onde ela vai se expandir, engolindo as órbitas de Mercúrio, Vênus e possivelmente a órbita da Terra. Após todo este fenômeno, o Sol se livrará de suas camadas externas, deixando para trás um núcleo denso e quente, caracterizado como anã branca, do qual ele vai se esfriando lentamente até se desaparecer, marcando o fim de vida do nosso Sol. Tudo bem, meus queridos? Ao longo de milhões de anos, o sistema solar alcançou seu equilíbrio atual, com os planetas localizados em órbitas estáveis ao redor do Sol e cada corpo celeste desempenhando um papel único na complexa dinâmica do sistema solar. Estudos científicos como observações astronômicas e principalmente as simulações computacionais continuam a aprimorar nossa compreensão sobre a formação e a evolução do sistema solar, revelando a cada dia mais detalhes fascinantes sobre a nossa história cósmica e o nosso lugar nesse imenso universo. Termino essa aula sobre formação do sistema solar. Quero agradecer a sua participação, a sua paciência e até a nossa próxima aula e fique com Deus.